amados que me assistem, graça e paz do Senhor Jesus. Uma alegria poder estar aqui de volta, apresentando o programa Renovando o Entendimento, programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro, do qual eu, pastor Sérgio H. Costa, presido e tenho a alegria de, através desse programa também, poder ministrar a palavra do Senhor para o seu coração. Hoje eu tenho uma mensagem que com certeza Deus vai tocar o seu coração, renovar você, fortalecer, despertar, restaurar a sua vida espiritual, porque a finalidade do Evangelho, o Evangelho ele é para nós termos vida e vida com abundância, através de Cristo Jesus. E essa vida abundante é pela fé no Evangelho, fé na graça de Deus, por intermédio da qual nós fomos justificados, fomos reconciliados com Deus, e o nosso ministério tem essa missão de poder divulgar essa palavra de entendimento renovado, como está em Romanos 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, amados, essa renovação do entendimento, necessário é que conheçamos o Evangelho de Cristo. Amém? Então, você que me assiste, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, nós vamos ler apenas 3 versículos para a meditação espiritual. Diz assim, a partir do versículo 8 até o versículo 11, onde diz assim a palavra de Deus. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Que Deus aplique essa palavra lida no seu coração. Quero trazer uma reflexão sobre essa passagem em que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma, e nesse capítulo ele trata da justificação e da reconciliação do crente com Deus através da morte e da ressurreição de Cristo. Então, meus queridos, tira aqui todo o mérito pessoal. Nenhum de nós tem mérito pessoal nenhum para alcançarmos tão grande salvação. O mérito foi todo do nosso Salvador Jesus Cristo, que realizou a obra da nossa redenção. O que Deus quer através do Evangelho foi a própria ordem que Cristo comissionou aos seus discípulos quando falou: ide e pregai este Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Há uma maneira de Deus estar salvando vidas, reconciliando vidas com Ele. E, amados, é importante nós sabermos que dentro deste livro, desta carta de Paulo aos Romanos, é tratado também sobre a ira de Deus que se manifesta do céu, né? Está no capítulo 1 de Romanos, no versículo 18, aonde diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, há um juízo de Deus
sobre toda impiedade praticada neste mundo. Há uma ira de Deus que nós chamamos de juízo de Deus, né? Que se manifesta do céu, se revela do céu, Deus tratando com essa humanidade que vive na impiedade e na perversão, detendo a verdade pela injustiça. Então, nós, como igreja do Senhor, temos que proclamar a verdade. A injustiça está nesse mundo, mas temos que proclamar a verdade do Evangelho, que é a que pode justificar o ser humano diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo relata aqui que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Deus não quis primeiro ver o ser humano perfeito para depois enviar o seu filho para pagar o preço dos nossos pecados. Não. Ele, mesmo nós sendo pecadores, ele enviou o seu filho Jesus Cristo para pagar o preço por nós. Então ele provou o seu amor por nós. Ele provou este amor querendo nos reconciliar e nos justificar. Então, quando nós ainda éramos pecadores, ele entregou o seu filho Jesus para morrer no nosso lugar. Então, no versículo 9 ele diz: logo, muito mais agora, presta atenção agora nesse versículo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Eu acabei de falar que lá no capítulo 1, versículo 18, fala da ira de Deus que se revela do céu sobre toda impiedade praticada pelo ser humano. Mas aqui está falando que quem está em Cristo, sendo justificado pelo seu sangue, está salvo da ira. Então há muita gente pregando que a igreja do Senhor, vai ficar neste mundo sendo alvo dos juízos de Deus que estará sendo derramado na terra. Então, mas a Bíblia fala justamente de Deus poupar o seu povo, sendo salvos da ira, sendo tirados do meio da impiedade, sendo um povo que está separado daquilo que este mundo está colhendo. Enquanto o mundo está colhendo corrupção, a igreja do Senhor está colhendo incorrupção. Enquanto o mundo está sendo inimigo de Deus, a igreja está reconciliada com Deus. Então é importante você entender esta mensagem, este texto, para que você possa saber que a condição do crente é uma condição na qual o próprio Deus colocou e orientou o apóstolo Paulo para ensinar para a igreja. Isto está relatado aqui nesses versículos da carta aos Romanos, no capítulo 5. Então, muito mais agora sendo justificados, já estamos justificados. Cristo já pagou o preço. Ele já derramou o seu sangue. Ele já venceu, ele já ressuscitou dentre os mortos. Ele está glorificado no céu, está à destra do Pai Celestial nas alturas e intercedendo por nós. Então, justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, a igreja está salva da ira de Deus, que se manifesta ou se revela desde os céus sobre toda a impiedade neste mundo.
Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ora, é o que ele está dizendo. Quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados mediante a morte de Cristo. O preço foi pago através da morte de Cristo e nós fomos reconciliados. Éramos inimigos e fomos reconciliados. Muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ou seja, Cristo está ressurreto, glorificado no céu, intercedendo por nós e estamos salvos, justificados, reconciliados e somos herdeiros, somos filhos de Deus, justificados pela graça mediante a fé e temos paz diante do nosso Deus. É que diz o que diz o versículo 1 de Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa paz com Deus foi nos dada mediante a fé em Cristo Jesus. Então, amados, não é só a pessoa dizer que crê em Deus. Ela tem que saber que Deus justificou o ser humano através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É mediante a fé que professamos em crer de todo o coração que Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor e nos fez novas criaturas. É através dessa fé que nós temos paz com Deus e vivemos a graça de Deus. Então, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E diz o versículo 11: não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, o cristão, ele deve se gloriar em Deus, né? Por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. A nossa alegria, o nosso regozijo, a nossa celebração, a nossa adoração a Deus tem que ser tudo por intermédio de Jesus Cristo, pois foi por meio dele que recebemos a reconciliação com o nosso Pai Celestial. O nosso Criador, estamos reconciliados com ele através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que pagou o preço por nós. Creia nisso de todo o seu coração. Receba essa palavra no seu coração. Creia no Evangelho. Abrace a fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Confesse Cristo, confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Congregue numa igreja. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Evangelho. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sirva a Deus de todo o teu coração, agradecido a Ele, né, por estar reconciliado e estar guardado por Ele da ira que é derramada, se manifesta desde o céu sobre este mundo. Então, amados, eu deixo essa palavra para a sua reflexão, para a sua meditação, para que você possa estar fortalecido na fé e você que ainda não abraçou a fé possa abraçar a fé em Cristo. Eu deixo essa palavra para você que esfriou na fé também, que você seja despertado a estar em comunhão com Deus,
servindo a Deus de todo o seu coração. Não deixe a sua carne desanimar você, predominar. Não deixe a sua carne, não deixe os entendimentos humanos querer tirar de você o foco que é você estar na presença de Deus. Esteja meditando na palavra do Senhor, vivendo o Evangelho de Cristo e procurando se alegrar pelo tudo aquilo que Ele fez por nós, pois diz que mesmo quando nós éramos pecadores, Ele provou o amor dele por nós, enviando Cristo Jesus. E hoje já nós estamos reconciliados com Deus, temos a garantia da salvação por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim que Deus abençoe você, abençoe seu lar, sua família, em nome de Jesus, e que você continue assistindo os nossos vídeos, que você possa curtir o vídeo, possa compartilhar para que outras vidas possam ser alcançadas através da mensagem da palavra de Deus. E você também se inscreva no canal para que você possa receber notificações quando vídeos forem postados. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe sua parentela e suas áreas familiar, emocional, espiritual, financeira e física. Deus abençoe todas as suas áreas em nome de Jesus Cristo. É o que eu desejo, e que você possa, sim, lembrar também que durante a semana eu estou postando estudos bíblicos, mas é necessário também que sejam feitas perguntas, esclarecimentos que você queira acerca da palavra de Deus. Pode perguntar, que eu estarei colocando em estudos durante a semana. E aos domingos, as postagens das pregações. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem na paz de Cristo. Amém.